Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que significa conexão leve, suave e gostosa, que eu fiz ao longo desses 25 anos de imigrante aqui em Orlando, conhecendo pessoas super incríveis, talentos, histórias maravilhosas e que montaram realmente essa história, não só minha, mas da Florida Connection. E hoje eu tenho aqui duas pessoas muito especiais, mas antes de apresentá-las para você, lembre-se de se inscrever no nosso canal e apertar a campainha, porque toda semana tem uma história que você vai ficar fascinante. E hoje, gente, como eu estava dizendo, eu tenho duas mulheres incríveis que eu conheço há alguns anos agora. A gente se conheceu aqui na Florida Connection. Mas hoje elas estão, assim, explodindo profissionalmente e que eu desenvolvi um amor, um carinho, uma amizade incrível. Que é nada mais, nada menos que Ellen Amaral e Michele Gonçalves, vulgo Michelen. As donas da Mega, que vocês vão saber já já quem é a Mega. Sejam bem-vindas. Obrigada, que delícia, né, esse convite, fazer parte aqui do seu programa, né, tipo assim, né, ser entrevistada agora por ela. Ah, conversar com ela já é gostoso, né? E a ideia é esse bate-papo mesmo, porque cada pessoa que vem aqui tem uma história incrível e acho que a história de vocês vai fascinar muita gente. E a gente bate papo baseado em 3 perguntas principais. De onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, a minha pergunta para vocês inicial é: de onde vocês vieram? Quem que vai começar falando? Michele. Os mais novos. Os mais novos? Então, eu vim de Fortaleza, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos em 2018, final de 2018. No começo de 2020, eu estava conhecendo a Florida Connection. No meio da pandemia, né? Foi. Não, 2019 foi a pandemia. Não foi? Mas já era, a pandemia durou 2 anos. Por aí, mas enfim. Foi. Então, quando resolvi realmente, quando a gente chega aqui, a gente vai tentando se encontrar um pouco. Foi quando eu decidi que ia ser corretora de imóveis. E fui atrás das melhores. Mas eu não te convidei por causa disso, não. Pra você falar que a gente é a melhor. Mas a gente é, né? Então, mas o certo tem que ser dito, né? Mas em Fortaleza você fazia o quê? Conta um pouquinho da sua história lá. Você trabalhava? Sim. Em Fortaleza eu tinha uma empresa de eventos. Fazia cerimoniais de casamentos, empresariais, festas no geral. E você veio com o Eduardo e mais... Sim, vim com são 3 filhos. Com essa carinha de bebê que ela tem. Qual a idade deles agora? Com que idade eles chegaram? Hoje eles estão... mais novo vai fazer 12. Tem a de 13 e uma de 15. Aliás, a de 15, a festa já foi aqui, né? Já. Festa de 15 já, anos graças aqui a nos Deus. Estados Unidos. Já estão todos bem adaptados, todos já... tudo direitinho, fazendo as amizades, seguindo a escola, tudo. Já a vida deles já é bem mais aqui do que lá. Isso aí, a senhora, dona Ellen. Eu mudei a vida inteira, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando criança, com 8 anos, meu pai foi fazer um doutorado em São Paulo. E aí nós mudamos para São Paulo. Na verdade, a gente ia ficar só 2 anos, mas acabou que esses 2 anos virou a minha vida inteira. E aí, quando eu me casei, meu marido era do interior de São Paulo, de Tietê, e aí nós mudamos para Tietê. Então, eu fiquei 18 anos em Tietê, e aí depois nós nos mudamos aqui no final de 2019. Você veio um pouquinho depois dela, então, né? Eu vim 1 ano depois. Exatamente 1 ano. 1 ano depois. O que trouxeram vocês para Orlando? Por que essa Olha, vontade de vir morar aqui? Para mim, assim, o nosso objetivo mesmo são as crianças. Eu acho que o Brasil já estava iniciando uma fase mais difícil, e aí a gente queria abrir essa porta do mundo para as crianças, dar novas oportunidades, condições de... Eu acho que como é que a gente fala? Esqueci até a palavra. É uma qualidade de vida.
na verdade, uma qualidade de vida e abrir a porta realmente do mundo para que eles tivessem novas oportunidades. Foi o que fez a gente buscar. Foi o que eu quis fazer para as minhas filhas também. E você veio numa fase mais fácil de adaptar até, né? Eu vim com elas já adolescentes, que acho que é mais parecido com você, eu né? vim, o Caio, e o Caio tinha, na verdade, 15 anos. Ele ia fazer 16 anos em dezembro também, no final de dezembro. Mas ele já falava inglês, né? Então, também não teve a dificuldade, a barreira da língua, nem nada. E assim, foi também por esse motivo. Na verdade, não foi nem por segurança, nada, porque realmente a gente vivia em Tietê, e Tietê a qualidade de vida é excelente. Não foi por falta de segurança, não foi por qualidade de vida, a gente tinha uma qualidade de vida muito bacana, mas é que eu tava vendo que o meu filho, ele ia vir fazer intercâmbio aqui, e eu tinha uma outra amiga, e que os filhos tinham vindo fazer intercâmbio aqui, que estavam começando a vida aqui. E eu tenho um filho só. E na época calhou de ser a morte do meu irmão mais novo. E aí de você falar, gente, a vida é muito curta, e o meu filho vai estar lá, ele vai fazer a vida dele lá, ele vai ter os filhos dele lá, e eu vou estar aqui, né? E aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu acho que esse é o momento da gente dar uma virada de chave. E eu lembro que quando eu me mudei para Tietê, isso, né, em 2001, ele falou assim para mim, o dia que você falar que você não tá mais feliz aqui ou que você quer se mudar para qualquer lugar, nós iremos para onde você quiser. Que bonitinho. E aí ele deu aquela virada de chave. Eu falei assim, bom, mas a gente não pode ir lá, chegar lá e, entendeu? Simplesmente ser pobre, não trabalhar, não ter nada, e aí, né? E aí ele começou um processo de fazer as provas aqui, para higienista e tudo mais, foi fazendo, a gente fazendo... Já veio de lá? Ele fez as provas todas do Brasil. Ele sabia. Vinha para cá, fazia as provas, aí voltava. Aí depois vinha, fazia outra prova, para o voltava. pessoal, ele é dentista, né, de formação. Né? E aqui tá fazendo a carreira para virar dentista. Sim, agora vai fazer a universidade, não é uma coisa tão simples quanto todo mundo pensa, né? Eu falo, a gente tem que ter muito planejamento, foi uma coisa que a gente planejou. Então, a gente organizou tudo isso, então fez todas as provas, primeiro para higienista, trabalha hoje como higienista, e aí já fez o board. Ele trabalha como higienista e no recursos humanos também. Ele arruma emprego para um monte de dentista aqui que eu conheço, fala com o Tietê que ele vai arrumar uma vaga de trabalho. E é verdade, ele já levou uns 8 dentistas para lá, e realmente a carência, os Estados Unidos tem uma carência, né, de dentistas, de profissionais de saúde. E o brasileiro é uma mão de obra muito qualificada, né? Exatamente. São preparados. É verdade. Então quando eles vêm, quando coloca lá que o Tietê leva, os outros dentistas se apaixonam. Não, é verdade. É o trabalho brasileiro. É verdade. Então, falando do marido dela, o seu marido trabalha com seguros, né? Isso. Super gente boa também, gente. Então, quando Você já nós decidimos, Brasil, né? sim, é o que ele foi exatamente. Quando nós decidimos vir, aí cai na dúvida, a gente vai fazer o quê? E é o que ele disse, a minha vida inteira eu trabalhei com isso, não sei fazer outra coisa. Então, realmente, vamos procurar o caminho que eu possa seguir com isso. E aí, na época, a nossa primeira opção, que a gente conversou com o advogado, era o L1, justamente porque era uma transferência de empresa, exatamente. E aí, nesse processo, que ele foi conheceu uma sócia americana, a gente comprou uma parte da empresa, porque ele for aprendendo e tudo, e aí, a partir daí, ele já viu um outro caminho, que ele abriu a empresa dele mesmo, e hoje, graças a Deus, tudo certo. Maravilha, meus parabéns para você. Agora, você não falou uma coisa, você é o quê? No Brasil? Então, minha formação é arquitetura. Né? E como é que uma arquiteta virou uma corretora de imóveis e agora uma designer, assim, desejadíssima pela população de Orlando? Então, né, eu entrei na faculdade em 94, né? Então, assim, eu trabalho com arquitetura desde 95. 95 foi o meu primeiro estágio. Quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, eu não sei exatamente o que eu vou encontrar e tudo mais.
E aí eu falei, qual seria a área para eu ter uma licença e que tivesse alguma coisa que tivesse a ver com a minha área, e eu precisava conhecer pessoas. Então, quando eu fui fazer para ser corretora, eu pensava assim, eu preciso conhecer pessoas. Como eu vou conhecer pessoas? E aí eu fui fazer para corretora de imóveis. E aí, sabe quando você planeja? Eu vou ser corretora de imóveis, vou conhecer as pessoas, vou vender para eles e vou fazer o projeto. Foi exatamente Ela simplesmente teve uma visão. Planejamento. Foi planejamento. E é onde eu queria chegar, porque hoje são 2 corretoras de imóveis, mas são sócias da Mega, responsável por essa sala linda que vocês estão vendo aqui e que vocês já viram o resto da Florida Connection, a última repaginada que a gente teve e que foi a melhor, foi com elas, e eu agradeço sim para sempre, maravilhoso. Conta um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo, como é que vocês resolveram ser sócios, como é que tá rolando isso? Não são só sócias, né? Super amigas, melhores amigas. O que é né? muito engraçado, mais. o que é muito engraçado, porque nós nos conhecemos aqui. Você queria conhecer gente. Eu queria conhecer gente. Primeiro que assim, conhecer gente. A primeira pessoa que eu conheci foi a Clarice e você depois. Primeiro, já cheguei na Florida Connection, 10 anos de Florida Connection. 10 anos de Florida Connection, pensa que era só festa. Foi aí que a gente conhecia todo mundo. Eu falei, gente, comemoração. Foi. E aí eu falei, festivo, o ano todo foi festivo. Incrível. Quando eu entrei, eu falei, cheguei em casa e falei pro meu marido, encontrei o meu lugar. Além de ter encontrado isso. E aí, quem deu a primeira oportunidade de fazer o projeto foi você. Que veio, você é arquiteta, porque você é aquela pessoa que agrega, né? Você é arquiteta, eu tenho um espaço na minha casa que eu preciso fazer. Vai ser um playroom barra hóspede, guest room barra... Você faz? Faço. Não, e foi assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma delas que você já conhece muito bem, extremamente exigente, né? Ela é exigentezinha. E quando ela viu o projeto, o tapete, ela escolheu um tapete pro quarto das crianças que tinha o caminho do carrinho. Ele é todo lúdico, né? Nossa! Mas você não chegou a fazer o quarto daquele casal primeiro? Eu fiz o deles também. Mas o quarto deles foi meio que junto com o do seu. Porque também aconteceu isso, né? A minha primeira venda foi uma venda instantânea em 2 semanas também. Cada dela não. E foi assim que a gente acabou se conhecendo. O dela dá certo, às vezes não dá, mas eu vou sempre indicando para quem começa, faz alguma coisa comigo aqui, parceria, e foi super bom, né? Foi, e a venda foi exatamente por causa do meu conhecimento de arquitetura. Foi. Porque o conhecimento de corretora ali ela eu não tinha nada. Eles pediam 1000 opiniões sobre as casas que a gente estava vendo, né? Sim, e aquela casa, exatamente. Na verdade, eu vendi as 2 casas no mesmo dia para eles. Porque eu vendi uma de manhã, depois da tarde a gente achou uma melhor. E a hora que eu olhei, falei, gente, essa casa é muito melhor. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque você está falando que eu te apresentei, você fez o carro, mas foi na época que eu estava com minha cabecinha muito difícil, com meu pai super doente. Posso falar agora, senão... Mas é isso. Foi, e deu tudo certo. E a Michelle não teve a mesma experiência. E as minhas experiências, depois veio a Rose, que eu vendi, né, e comprei pra ela. E é uma pessoa querida que eu tenho ela no meu coração. E foi incrível. Então, assim, as minhas vezes foram com pessoas incríveis. Não foi, assim, uma coisa normal que a gente faz toda hora. Foi um apartamento residencial, numa área que ninguém conhece. Exatamente, aqui. Longe. E depois nós compramos longe. E você vai fazer isso? Eu vou fazer. E a Michelle estava mais difícil, né? O processo foi difícil, foram clientes complicados, né? Transações mais complicadas. Né? E eu falava assim pra Michelle, Michelle, não é assim, tá empolgada, né? E aí, primeiro, a gente começou uma parceria como corretora. E aí a gente começou fazendo aquela parceria de corretora e logo começaram a aparecer as opções de fazer projeto. Vieram outros clientes, a gente começou a fazer, a gente já estava fazendo junto, mas a gente ainda não tinha montado a empresa. E aí eu falei, Michelle, vamos ser sócias? Na verdade, a gente estava fazendo junto a parte de corretagem. De corretagem. Né? Que por coincidência, o primeiro meeting que ela veio, numa terça-feira, foi o que eu vim. Lembra?
que acabou o meeting, a gente foi buscar o carro e a gente ficou conversando, primeira vez que tínhamos se visto. Amor à primeira Aí vista. começamos ali a conversar, apesar de sermos completamente diferentes, vamos fazer um vídeo junto de casa? Foi a primeira, vamos fazer um vídeo juntos. E aí a gente foi fazer vídeo e quem gravou foi o Caio. E aí ela levou o filho para gravar o nosso vídeo e aí eu não sabia. E aí foi o primeiro vídeo que a gente fez. A partir assim, nada de certo ainda. Vamos fazer um vídeo, E o vídeo a gente fez separada. Um vídeo pra mim, um vídeo pra ela. Não era o vídeo de nós duas ainda, né? Ah, entendi. Entendeu? A gente foi gravar pra começar. Né? Alguma coisa. E aí, a partir daí, eu acho que aí, depois daí foi tudo, né? Foi, e aí a gente começou ia trabalhar juntas, ia vender juntas, e aí como a gente fazia muito parte uma da outra e nessa... Vamos trabalhar juntas? E realmente vamos ter uma sociedade na parte de corretagem? E aí começamos a trabalhar juntas. E que é uma coisa... Enquanto isso, ela estava fazendo esse seu projeto, fez o outro. A arquitetura, para mim, não fazia parte do meu mundo, né? Então, mas agora eu já sei que você põe até papel de parede. Já aconteceu isso. Mas olha, quando ela falou assim, mas o que eu vou poder ajudar? Eu falei assim, tudo. Porque eu sou a criação, mas o resto vai ser tudo você. Mas ela não tinha noção do que era. Eu acho hoje que se ela soubesse o quanto ela ia falar, não! Eu acho que tem um lado que até é bom o pessoal saber, né? Aqui, que você acaba pondo a mão na massa em muitas coisas. Muitas vezes acaba acontecendo, porque, primeiro, aqui a gente tem um prazo muito curto para a gente poder entregar tudo. Né? Você tem ainda aquelas clientes que ficam te ligando de manhã aí. Então, tem essa, né? E aí ainda faz intermediação para terceiros, né? E aí você tem que fazer em datas, correr, e aí o outro e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente acabou falando assim, Michele, vamos fazer pra gente poder dar conta. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, eu também não, mas eu já vi muitas vezes. Eu já coordenei, né? Outras pessoas fazer. Foi, eu falei, então vamos fazer. E a gente começou a fazer e foi muito bacana, porque a gente começou também a montar uma equipe, né? E a gente hoje tem uma equipe, uns meninos que trabalham junto com a gente. E na verdade, eu sempre trabalhei desse jeito, mesmo no Brasil, a minha equipe do Brasil, até hoje, eles ligam. Esses dias minha mãe estava falando que deles encontrou ela na rua e falou assim, ele vai continuar lá? Porque eu sempre tive, eu acho assim, um time, eu sou arquiteta, eu tô ali com o cliente, vai aparecer o meu projeto, mas se eu não tiver uma parceria muito bacana com todo mundo que tá fazendo parte desse processo, não vai sair bacana. Com certeza. Então, todo mundo ali é importante. Então, a gente faz questão de mostrar que eles são importantes, que o nosso projeto saiu porque eles fazem aquilo muito bem feito. Então, assim, todo mundo é importante nesse processo. Então, todo mundo está muito feliz. Mas tem um lado aí que é novidade para você, como arquiteta designer, que é a decoração de casa de férias. Sim. E isso acho que seria legal você contar um pouco, pessoal, como é que é esse processo. O que é importante, qual foi a maior casa que você fez? Na verdade, a gente vai fazer agora, a gente tinha, até hoje foi uma de 8 quartos e tudo mais, agora a gente já vai fazer uma de 10, né, Michele? E o que é muito legal é que, assim, a casa de férias, muito diferente de uma residência, embora a residência, a gente também aqui a residência, muitas vezes a pessoa não está aqui também, né? Mas a pessoa tem que entender que aquilo é um investimento. Então, a primeira coisa importante de você conversar com o cliente é você explicar para ele que aquele ali não é a casa dele. Ali, ele vai ganhar dinheiro. Então, ali, a gente tem algumas regras a serem seguidas. Claro. Né? Então, isso é muito bacana. E aí, nessa conversa, eu e Michele, a gente explica não só exatamente do projeto, mas aí também entra a parte de corretora, que é muito legal por a gente saber do mercado. Sim, né? Sim. E aí a Michele, que tem, na verdade, a parte de corretagem mesmo, a Michele ainda é muito mais do que eu, ela faz muito melhor ainda do que eu, né? Na verdade, a gente acaba dividindo um pouco, né? Porque como a arquitetura
depende um pouco mais dela, então na parte da corretagem eu vou um pouco mais, mas a gente tá sempre junta nos dois. E aí quando entra no projeto, mas que você tem que falar de investimento, você tem que falar de retorno, porque aquilo tem um porquê. E aí a Michelle também vem brilhantemente, né, explicar tudo, e aí a gente mostra para o cliente o que é legal e o que é rentável e como tem que ser aquela casa. Vocês já brigaram alguma vez? Não. Não? Não. Que legal. Nunca tiveram um desacordo assim? Não, a gente não concorda com tudo, mas isso vai resolver na hora, não briga. Quem é mais brava das duas? Ai, eu acho que não sei, você é amiga. Olha a relação, né? Não, eu acho que assim, a gente não a gente se respeita muito. Nós a gente somos se respeita muito. Na parte de projeto, a Michelle nem se mete, entendeu? E aí tem outras partes dela que eu também não me meto, entendeu? Se ela disse assim, você nem vai discutir, você vai e fala. É assim, porque ela tem entendimento daquilo. Aliás, as pessoas pagam a gente pra isso, entendeu? Então, tipo assim, ela entende daquilo, quem sou eu pra discordar dela? Eu posso até achar que de outro jeito, eu posso até falar, mas ela acaba me mostrando por A mais B que aquele outro jeito é melhor, então, ok, a gente concorda. E realmente, na parte do projeto, às vezes ela quer que eu... Mas assim, eu prefiro assim, mas você que entende melhor do que eu. Mas eu às vezes acho que você, com o tempo, você também já tá. Fora que você tem bom gosto, né? E, sim, aliás, eu fiquei hospedada na casa dos pais da Michelle em Fortaleza, que eu não vou esquecer nunca, a melhor recepção que eu já tive. Você sabe que nem eles esquecem nunca mais? É mesmo? Toda vida, como é que tá a Rosana? Ai, toda hora eles perguntam. Você mostrou a foto da minha viagem pra eles? Mostrei. Eu ganhei um travesseiro com um lençolzinho. Esse pra viagem mesmo. Imagina se eu não carreguei na viagem comigo e olha aqueles voos longos na Ásia. Meu Deus. Foi perfeito. Foi uma linda. Você conquistou todos lá também. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a maior diferença que você percebeu entre uma decoração no Brasil e uma decoração aqui? Tem várias coisas diferentes. Primeiro, a casa de férias, realmente, que no Brasil não é desse jeito que a gente faz, né? E a parte residencial, muitos dos clientes, claro que a gente tem clientes que eles estão no Brasil e eles têm que confiar 100% na gente, porque quando eles chegarem, a casa está inteiramente pronta. Então, eles vão chegar e a gente vai ter feito tudo. Mas, assim, tem coisas diferentes. Por exemplo, acabamentos. Tem acabamentos que a gente tem no Brasil e que aqui a gente não tem. Né? Não tem porque você não tem acesso, porque aqui no Orlando é mais difícil. Não. A própria construção é muito diferente. Ela é diferente. Né? A construção é diferente. E, por exemplo, as regras, às vezes, americanas, ela não permite que algum produto chegue. Então, por exemplo, a própria marcenaria. A gente tem marcenaria brasileira, inclusive a gente faz marcenaria brasileira aqui, né? Que é aquele estilo mais do estilo italiano e tudo mais. A gente faz. Mas, por exemplo, alguns acabamentos, algumas cores, alguns materiais, algumas coisas, os Estados Unidos não permite que entre. Ele tem umas regras, ele tem umas regras que, tipo, ele acredita que aquele produto não passa na inspeção, e então, enfim. Regras daqui, então nem tudo a gente consegue ter. Então a gente tem uma gama de produtos no Brasil, de acabamentos, que muitas vezes a gente não tem aqui. Então, e a mão de obra? A nossa mão de obra praticamente ela é toda brasileira. Então, nossos marceneiros, a gente trabalha com algumas empresas de marcenaria são brasileiros. O pessoal que faz toda a nossa parte de montagem, de pintura, de elétrica, todos esses são brasileiros. Alguns são hispanos, né? Mas são brasileiros, então eles sabem. Tanto que essa equipe, por exemplo, que nem quando a gente foi fazer aqui, porque quando é imóvel, quando é comercial, a gente tem que fazer de noite, né? Porque durante o dia as pessoas estão trabalhando, então você tem que fazer à noite. E os brasileiros, eles vão nos turnos de noite, né?
Então, assim, eu falo que a mão de obra, na verdade, a gente tem a mesma mão de obra que a gente tinha no Brasil. Claro, gente, que é diferente. A gente, no Brasil, a gente tem algumas estruturas diferentes, mas também aqui a gente tem maquinários que no Brasil nem sempre você tem com tanta facilidade. O acesso, né? Então, você acha que você está totalmente adaptada já? A gente se adapta. Se adapta. É que nem outro dia, eu não me lembro quem me perguntou, eu acho que foi a Priscila Trisca, que ela virou e falou assim, qual é o estilo que você faz? Eu falei, o que do cliente. Né? Porque, claro que eu sei fazer vários estilos e claro que eu tenho o meu próprio estilo, né? Se eu for fazer para mim. Mas quando eu tô fazendo para o cliente, eu tenho que fazer o estilo dele. Mas eu tenho que fazer que o estilo dele fique bom. Claro. Essa é a diferença. Mas a gente tem que fazer o estilo do cliente. Então, falando um pouco do lado pessoal de vocês, assim, qual é o que vocês mais sentiram desafiador nessa vida de imigrante? E o que mais fascina vocês? É a mesma. O nosso desafio é o mesmo. O desafio é a fluência. Do inglês. Não é a fluência em comunicação. A gente se comunica, resolve, mas assim, o sotaque, a pronúncia, né? A gente sempre falta um pouco de vocabulário. Acaba que quando mas a gente... também a gente acaba falando entre muito em português. Mas você não sente que você poderia falar algumas coisas que você fluiria muito bem no português. Não temos ainda essa fluência do mesmo jeito que eu teria a capacidade de estar assim, tipo, de argumentação. Eu nem tô dizendo clientes. Até porque, gente, eu já está no meio de americanos, né? Fazendo negócios para americanos. Sim, e às vezes essa barreira que você tá falando. Com clientes, não. Mas o cliente, quando procura, que ele já sabe que nós somos brasileiras, ele já é aquele americano acessível, ele tem aquela paciência, ele conversa, ele gosta de estar ali na conversa, entende. Ele faz a questão de entender, né? E ele facilita, ele fica muito satisfeito. O que é muito diferente, né? O que é muito diferente, por exemplo, de um cliente americano e um cliente brasileiro, é que nós brasileiros somos muito mimados. Nós brasileiros somos mimados. Nós viemos de uma cultura que nós temos muita gente servindo a gente. Então, o brasileiro, nós somos mimados. Nós viemos mimadas, né? E o americano, quando você explica para ele, você é capaz, você é o profissional, ele vai te ouvir 100%. Né? As pessoas que eu sei que você já fez trabalho de gringos, assim, eles amaram. Sim, eles buscam essa diferença. Quando eles vêm até a gente, assim, para o serviço, eles realmente estão buscando essa diferença. Então, eles estão muito abertos. Que legal. Né? Não, é muito e bacana. Aí é bem então, bacana. esse é o maior desafio. É o maior desafio. O que você mais gosta? Daqui? Ai, gosto de tanta coisa. Eu gosto de tudo. Eu acho que eu brinco até. O que eu sinto falta do Brasil são só as pessoas. Né? Aqui a gente tem... Aliás, a gente tem tudo. Aqui é o melhor lugar do Brasil para morar, né? A gente fala isso. A gente tem tudo, gente. Hoje, a gente pode dizer que na Flórida a gente encontra tudo. Inclusive os brasileiros, as amizades, o meio social. Então, assim, realmente hoje eu me sinto muito à vontade aqui. E é porque a gente tá na Flórida. Né? A gente ajuda tá na Flórida. Isso faz muita diferença. Então, talvez se a gente tivesse em outros lugares, né, a gente tivesse outros desafios. Até a visita que a gente recebe, você falou que você estava com uma amiga esses dias. Ela tá aqui. O pessoal vem visitar a Flórida, né? E não sei se iriam te visitar no Oregon. Algumas, olha, essa, por exemplo, que veio talvez aqui, iria, porque, né, tem amigos, né, que vai onde você estiver, mas realmente você acaba, é um lugar que todo mundo quer estar junto, mas assim, pessoas, mesmo, por exemplo, da época da faculdade, que eu, quando morava em São Paulo, nunca tinha encontrado, mas quando vieram pra cá, olha, eu tô aqui, vamos nos encontrar, legal, né, então assim, é muito bacana, porque eu e Tietê muitas vezes não encontrava essas pessoas, né. Mas isso acontece, realmente, como às vezes você acaba num meio de... Você encontra mais pessoas aqui, às vezes, do que as mais distantes. É verdade. Do que acaba dando essa oportunidade. E ainda você encontrar num lugar que, assim, só tem lugares bacanas, que as pessoas estão de férias, estão felizes, não tem como não ser bom. É muito bom. Então, a gente já sabe de onde vocês vieram,
já sabe como é que tá a vida de vocês aqui, como é que vocês construíram essa sociedade e para onde a Mega, a Ellen, a Michele, para onde vocês vão? Onde nós vamos, amiga? Amiga, eu espero que é muito longe. Ai, o céu, É o né? limite. É o limite. É o limite. Primeiro que quando as pessoas falam assim, e tem até o Sam, né, aqui, que ele falava muito de aposentadoria e tudo mais. Na minha cabeça, aposentadoria, essa palavra é uma coisa impensável. Primeiro porque eu faço o que eu amo. Eu amo fazer isso. Eu faço isso porque realmente ele me dá prazer. Claro que a gente ganha pra isso, mas assim, me dá prazer. Então, eu já tô de férias, assim, eu já tô, né, aposentada, assim, tipo... Eu acho que você tá numa fase agora que é difícil dizer não, né? Você não tá dando conta de tanta gente querendo trabalhar com você. É verdade, né? Hoje a gente tá com uma demanda, né? E até clientes vindo hoje que a gente não sabe nem de onde. Porque aparece, e a gente nem tem uma mídia social tão forte assim. Nossa mídia social da Mega, nós temos 300 seguidores, gente. Começa a seguir aí. Olha, mais um, viu, Felipe, pra você colocar lá depois. Segue aí, porque a gente nem tem. Mas é engraçado como já tem gente vindo. Por indicação. Exatamente, mas vindo até pelo Instagram. E às vezes as pessoas vêm até a gente e já sabem, não, eu vi vocês, eu conheço o trabalho, eu fiz assim, a gente fica, conhece da onde? Não, eu sei, vocês fizeram tal. Nossa, eu conhece mesmo. Tanto que às vezes quando encontram a gente em algum evento, viram e falam assim, eu conheço vocês. A gente? Acho que vocês estão confundindo. Tô falando, vocês são uma coisa engraçada, né? É muito famosa. E aí você tem aí um marido tirando licença de dentista, você com uma empresa que está prosperando, o filho já na faculdade, já está trabalhando, e você com as crianças já também, uma faz negócio de salto, cheerleader, que é tão típico americano, né? Como é que você está se sentindo assim de mãe de família já americanizada, né? Porque é muito esporte, é muito para lá e para cá. Um é futebol. No começo a gente sofre para que eles estejam adaptados, né? A gente vai assim, tudo que eles engrenem, assim, que realmente encontre o seu lugarzinho em cada canto. E hoje a gente corre que é para atender todo mundo. Tem final de semana que eu tenho que me dividir, o marido vai pro futebol, eu vou pra dança, outro vai. Então, assim, mas realmente era tudo que a gente queria. Né? É uma realização, realmente. Profissionalmente, eu e os dois juntos, né? Ele no seguro que ele ama e é o que ele sabe fazer, o que ele é muito bom. Ele é muito bom, viu? Às vezes eu falo que ele vende mais do que a gente. Ele vende a gente. Empresário. Aí que é legal de vocês como casal, que vocês gostam também de música, de sair, de jantar fora. Isso é uma coisa muito que não leve, tem preço, é né? muito leve. Eu digo que foi realmente um presente. Essa sociedade veio assim, não só para eu me reencontrar profissionalmente no mercado e tudo, mas realmente é a leveza da gente trabalhar junto, de fazer o que gosta, de realmente é muito gostoso. Eu espero que seja muito abençoada realmente. Os nossos dias são muito leves, Rô. Você sabe disso, você convive com a gente, né? Então, assim, claro que tem desafios, né? São muitos dias a gente chega muito tarde em casa. Graças a Deus a gente tem os nossos maridos que também nos dão suporte. Mas essa é a grande diferença, como a gente passa, inclusive nos desafios, né? Então, assim, a gente consegue levar os desafios, a gente vai, as duas estão juntas e as coisas vão fluindo e no outro dia tá tudo certo novamente. E dando risada, e contando piada, e contando várias coisas. Então, assim, isso é o grande segredo que eu acho. Porque se você passa a maior parte da vida você trabalhando. E se você não estiver trabalhando num lugar, uma coisa que você gosta, e com uma pessoa que está o tempo inteiro com você, e que não seja leve, que não seja parceira, né? Fica muito difícil. A gente foi, recentemente a gente foi para Carolina do Norte, pra gente ir numa feira de móveis que tem aqui, que a gente foi procurar, né? Coisas, novidades e tudo mais.
E aí a gente saiu 3 horas da manhã, pegamos o voo, nos encontramos, estava no avião, chegamos lá na feira e tudo mais. Aqui, né? No outro dia, feira de novo. Meia-noite a gente batendo papo. Eu falei, meu amor de Deus, eu vou dormir. Amanhã a gente conversa de novo. Isso é uma delícia. É uma Você nem delícia. sente acontecer. É muito bom. Olha, eu desejo o maior sucesso para vocês. Vocês não imaginam como... Nossa, eu quero que a Mega exploda de sucesso, de muito trabalho, muitos elogios, muito reconhecimento, muito dinheiro, muito tudo, viu? Do fundo do meu coração. E a gente sente todo esse seu carinho, esse seu apoio no dia a dia. É verdadeiro. E a verdade. gente sabe, E vocês são gente. extremamente talentosas. Isso é muito importante de frisar também. Então, eu queria agradecer de montão vocês terem aceito esse convite. Como não aceitar? Dizer para vocês, gente, olha que bate-papo maravilhoso. Não esqueçam, gente, se inscrevam no nosso canal, porque toda semana é um bate-papo delicioso, tão maravilhoso como esse aqui, que eu sei que vai ficar no coração de vocês. Obrigada do coração, viu? A gente que Obrigada a agradece. Você sabe que a gente te ama, né? Nossa, eu também amo vocês. Gente, é isso aí. Então, um beijão enorme. Até semana que vem.